Tá gravando, mas... Vou começar. Pronto, tá gravando aí. Com um atrasozinho, né? Porque eu já comecei e acabei esquecendo de gravar. Mas só continuando aí. Tá entendido para vocês dois aí que a fórmula da taxa efetiva é só isso. É o I mais 1 mais I elevado a Q menos 1. Tá, né? Assim, Beleza. Então, assim, Sim, tá o, sim. o cálculo vai ser sempre esse daí. Falou em capitalização, taxa efetiva, então você tem tudo que você precisa aí, tá certo? É só jogar o valor do I referente ao período que ele dá e tal. Nesse exemplo aqui, ó, uma taxa de 3,8% ao mês determina um montante efetivo de 56,45% ao ano. O que você tem que tomar cuidado na capitalização é o seguinte, que o período de capitalização pode ser diferente do período da taxa que ele está dando. Por exemplo, aí a taxa, ele está dizendo que o montante efetivo é de 56,45% ao ano. Você já sabe que você está tendo uma taxa que é anual, mas a capitalização que ele colocou é uma taxa de 3,8% ao mês, determina um montante efetivo no ano de 56,45% ao ano. Então ele quer saber quanto é que dá a sua taxa anual. Ele quer saber quanto é a taxa anual, certo? Porque se você pensasse assim, olha, eu vou pegar o proporcional, 3,8 vou multiplicar por 12. Quanto é 3,8 multiplicado por 12? Deixa eu só fazer aqui na calculadora. Vai dar um número semelhante a esse aí, mas só que não vai dar exatamente isso. Porque 4 vezes 12 dá 60, né? 3,8 vezes 12, ups, vai dar 45,6. Então, se nós pegássemos 3,8, que é a taxa mensal, e calculássemos como se fosse proporcional, multiplicando por 12, que seria o equivalente a um ano, daria 45,2. Não é isso? Vale 45,6. Não é isso? Só que veja bem, não é isso que acontece quando você está calculando uma taxa efetiva, certo? Porque como a fórmula é 1 mais a taxa elevada a Q menos 1, isso vai fazer com que essa taxa sempre fique acima do que você poderia pensar que fosse proporcional aqui. Então, nesse caso aqui, é simples. Você só tem que entender o seguinte, que se a taxa é 3,8% ao mês, então em um ano ela capitaliza 12 vezes. Então aqui está esse 12. Lembrar que esse 12 está aqui porque é um ano. Se por acaso a gente não tivesse um ano, fosse outro período, aqui eu teria que mudar o número, não seria 12. Se fosse 6 meses, então seriam 6, porque aí a capitalização seria 6 capitalizações. Então você jogou a taxa, faz essa conta. Na grande maioria das você vai ter que fazer essa conta geralmente em calculadora, né? Você vai transformar o 3,8 em forma unitária, né? Dividindo por 100, joga aqui, soma, eleva a 12 e retira 1. O número que você encontra não vai estar assim em porcentagem. Ele deu 0,5644, vai dar isso. Como você está colocando em porcentagem, você multiplica por 100, que equivale a 56,44%, certo? Então, é bem simples. Então, é fixe isso na sua mente. A taxa efetiva é calculada dessa forma, tá certo? Nessa observação que eu falei agora há pouco, é que a taxa, quando se fala de taxa nominal, é comum admitir a capitalização ocorre por juros simples. Daí, nesse exemplo, a taxa do período de capitalização é aquilo que eu falei. Você divide a porcentagem em quantas vezes capitalizou. No caso aqui, ó, 36. Se for 36% ao ano, então você divide por 12 e diz que é 3% ao mês. Então, se a taxa nominal da operação for 36% ao ano, aí a gente diz assim, a taxa proporcional simples, ou seja, ao mês, então será 3, porque é o 36 dividido por 12. E a taxa efetiva de juros, que é a mesma conta, a fórmula não muda. Ó.
mais I elevado a Q menos um. Só que perceba, ele colocou o Q, que é 12, e o I ele fez a transformação, que foi pegar os 36% e dividir por 12, certo? Então isso aqui acontece. Vai ser comum você fazer isso, mas não muda a fórmula. Então a taxa efetiva vai ser sempre isso, certo? Quando a gente fez esse capítulo, entrou uma seção que era justamente o que acabou causando um pouco de dúvida ontem. Essa seção aqui, 3.5.3, ela é justamente o contrário, é a conversão da taxa efetiva em nominal, certo? Ou seja, se você tiver um cálculo que é efetivo, você tem que calcular o nominal. Como é que você faz? Eu falei, não, você vai fazer a operação ao contrário, certo? O que é que acontece? Muitas vezes no mercado financeiro ele define para uma mesma operação expressões diferentes de juros em termos de sua forma de capitalização. Por exemplo, uma linha de crédito de cheque especial costuma ser definida na prática tanto por taxa efetiva como por taxa nominal. Cheque especial é aquele dinheiro que o banco empresta a você quando você está ali apertado no final do mês, sei lá, que você está ali sem dinheiro na conta e de repente você precisa de um dinheiro, ou você usa o seu cartão, a sua conta, e você usou mais do que você tinha na sua conta. Ah, chegou o final do mês, você está com 10 reais na conta. Aí você vai pagar uma conta ali de 60 reais e você só tem 10. Então você passou 60 reais, certo? E você tinha 10. Então você ficou no vermelho com 50. Ficou devendo 50 reais ao banco. Então você entrou no cheque especial. Aí em cima desse valor que o banco lhe dá, empresta, ele tem uns juros. A taxa de juros do cheque especial, no geral, ela é alta, certo? Aí como é que é feita essa taxa? Como é que ela é colocada? Como é que ela é cobrada? É isso que ele está dizendo. Então, o mercado, às vezes, ele pode colocar uma taxa chamada de efetivo ou nominal. No geral, quase sempre, a taxa efetiva é maior, né? Porque ela embute aí alguns custos a mais. Então, você vai ter um custo maior. Então, por exemplo, se você vai fazer um banco, entra no cheque especial de um banco lá que está utilizando uma taxa efetiva, você vai pagar talvez mais juros do que se você entrasse na conta do outro banco que tem cheque especial menor. Vamos fazer uma comparação, vou até dar nomes. Suponha que você tem uma conta no Bradesco e tem uma outra conta no Banco do Brasil. Para citar dois bancos assim grandes, conhecidos. Aí de repente você tá sem dinheiro nos dois. Tá sem dinheiro nos dois. Aí você tem dinheiro, você tem direito a cheque especial nos dois. Suponhamos que você tem. Ah, eu vou entrar no cheque, vou precisar entrar no cheque especial. Vale a pena você olhar qual é a taxa cobrada pelos dois bancos, certo? Porque aí você faz um comparativo e vai olhar qual dos dois você vai pagar menos juros. Porque de repente você está precisando, você tem taxa de cheque especial, tem direito em um, tem no outro, aí você vai, não, vou nesse aqui. Eu gosto dessa conta aqui, né? Mas você nunca deve usar essa parte emocional quando se fala em finanças. Você tem que sempre usar o racional, que é para você fazer a melhor escolha para você, no sentido de pagar menos juros, de ter menos custos. Então, nesse caso aí, você teria que olhar lá no extrato, né, do banco, qual é a taxa que ele cobra de cheque especial, certo? Só um minuto.
Um minutinho aqui, viu? Nas suas aulas. Bom, rapaz, eu tô. Pois é. Probleminha aqui apareceu aqui pra mim. Bem, desculpem aí, pessoal. A minha esposa ficou no prego aqui no carro. A bateria passou muitos dias sem usar e estava velha e parece que ela ficou aí. Ela tá mandando umas mensagens aqui para mim. Ficou sem a bateria do carro. Sem problemas. Tudo acontece, né? Nessas aulas. Eu tô vendo aqui com ela o que ela pode fazer aí, por isso que eu tô tendo que responder aqui a mensagem dela. Talvez eu tenha que ir lá socorrer ela. Mas vamos aqui, eu mandei aqui uma mensagem para ela. Deixa eu ver o que ela me diz aqui. Enquanto isso, deixa eu continuar, viu? Me perdoem aí. Bem, então, como eu falei, eu dei esse exemplo que você tem que escolher a melhor taxa. Quando você for imprimir agora o próximo extrato num banco sobre você tem direito a tanto de taxa de cheque especial. Olha as letrinhas pequenininhas lá para ele dizer de quanto é essa taxa, se ele é efetivo e tal. Porque no geral você tem que saber, né? O cliente ele tem sempre o direito de saber o custo efetivo total de uma operação. Quando você for contratar um serviço que ele tenha um custo nominal, você pode pedir pelo custo efetivo, porque aí você pode saber o que real você vai a taxa real que você vai pagar. Porque às vezes essa diferençazinha, por exemplo, aqui deu 5,1%. Às vezes você calcular a efetiva, pula para 5,7%. Às vezes esse 0,6% já representa uma boa quantia já, dependendo do que você esteja financiando, certo? Então é sempre bom ter isso em mente. Vamos aqui. Vocês estão vendo a tela? Então, né? Então, sim. Então, veja só. A conversão para a taxa nominal é aquela mesma, né? Por exemplo, admita que um custo de crédito pessoal do banco A
corresponde a uma taxa efetiva de 4,2% ao mês. Então, ele deu aqui um 4,2% ao mês, certo? Tá aqui. Por outro lado, o banco B está cobrando uma taxa nominal, ou seja, o outro banco, aqui é o A, aqui é o B, está cobrando uma taxa nominal de 4,12% ao mês. Essa já é efetiva, é 4,2%. Parece menor, né? É 4,2% menor ao mês e é efetiva. E essa aqui é 4, menor não, assim, essa é 4,12, né? Essa aqui é ao mês, mas é nominal ainda. Eu queria dizer no sentido de que essa aqui é nominal, mas sendo que quando você calcular a efetiva, ela pode aumentar. Aqui é como se fosse 4,20, aqui é 4,12. Obviamente essa aqui é maior, mas ainda você tem que fazer o comparativo entre elas, estando da mesma forma, para você saber se ela é maior ou menor do que a outra, né? Então o que é que acontece? Os juros dessa operação, eles são calculados diariamente sobre o saldo devedor da conta corrente, certo? Então, em verdade, os custos das instituições são equivalentes, nesse exemplo, ele está dizendo. Por quê? Porque você vai fazer a conversão. Vamos supor o seguinte, que o banco A ele deu a efetiva em 4,2% ao mês. Então, o que é que nós faremos? Vamos transformar essa daqui em nominal e ver se a nominal do banco A é maior ou menor que a do banco B. Então, veja que a fórmula mudou para isso daqui. O que é que aconteceu nessa fórmula aqui? A capitalização acontece em 30 dias corridos. Então, o que aqui é 30. Então, o que vai acontecer é que naquela forma do IF igual 1 mais I elevado a Q menos 1, você vai ter a efetiva, então você está querendo calcular esse I de dentro. Então, o que você faz? Você passa esse 1 para lá, então fica IF mais 1 igual a 1 mais I. E o que? O que você vai fazer com ele? Você vai passar uma raiz aqui, que é ésima, nesse daqui. Então fica I igual a raiz com índice Q de 1 mais IF menos 1, que é o que está aqui, ó. Então, o Q é 30, que a capitalização é diária, ó. Os juros da operação são calculados diariamente. Então, se os juros é calculado todo dia, então a capitalização é diária. Então, em um mês de 30 dias, você tem 30 capitalizações. Então, o Q é 30. É 1 mais a taxa, que no caso a efetiva era de 4,2, aí você transformou em unitária, né? 4,2 litros por 100, dá 0,042, e subtrai 1, certo? Então, vai encontrar isso, 0,137234%, mas esse cálculo aqui foi feito ao dia. Você colocou 30 aqui, calculou ao dia. Como você tem um dia de 30, aliás, um mês de 30 dias, então 30 vezes essa taxa proporcional, então dá 4,12%. Então perceba que quando você transformou a primeira em efetiva em nominal, deu a mesma do outro. O banco A ele tem a mesma taxa nominal que o banco B. E como é que você faz a comparação do banco B com o A? Você pega a nominal do banco B e transforma na efetiva. Quando você transformar a B na efetiva, você compara para ver se elas também têm a mesma taxa efetiva. A conversão da taxa efetiva, o que foi que ele fez? Pegou o 4,12, que no caso é mensal, dividiu por 30, porque o mês tem 30 dias. Então deu 0,13733% ao dia. Aí jogou na fórmula de cálculo da taxa efetiva, certo? Que é I igual 1 mais I elevado a Q menos 1. Tá aqui, ó. O Q é 30, porque a capitalização é diária. Então, 1 mais esse número aqui, né? Já que você pegou, isso aqui é o dia, dividiu por 100, né? Aí vai aumentar 2 zeros aqui. Tá aqui. Elevado a 30 menos 1. Então, deu 4,2% ao mês. Então, a taxa efetiva do banco A, ela é 4,2%. Que está aqui, certo? Então, o banco B e o banco A tem tanto a mesma taxa efetiva quanto mesma taxa nominal. Então, quando você pegar um anúncio de um banco e do outro, você diz que um está calculando com a taxa efetiva e o outro está com a taxa nominal, qual é o correto? É você transformar um no outro, tá certo?
Vocês me deem só um minuto, viu? Vou precisar falar aqui com minha esposa. Só um minuto, viu? Eu vou desligar a câmera e o áudio só para poder falar com ela aqui. Eu voltei. Não vou precisar sair não, a gente conseguiu resolver aqui mais ou menos. Onde é que eu estava? No cálculo aqui desses dois bancos, né? Então, o certo é sempre isso. Você faz a conversão da nominal em efetivo, efetivo e nominal, e você vê aí de fato se eles são em mesmas condições, ou qual dos dois dá a melhor condição. Essa é a melhor forma de fazer, tá certo? Aí na aula de ontem, alguns exemplos, a gente chamou de taxa efetiva, mas usou a fórmula da taxa nominal, certo? Aí isso talvez é o que tenha causado alguma confusãozinha na hora de explicar, porque eu chamei de taxa efetiva, eu chamei de taxa efetiva e joguei na expressão o cálculo usando a fórmula da taxa nominal. Eu não me atentei direito à explicação na hora, né? E sair usando essa nomenclatura. Mas fica aqui definido, então. Eu fiz essa revisão aqui apenas para ficar claro.
A fórmula da taxa efetiva é essa, e a taxa transformar uma na outra é só você modificar a fórmula ao contrário, ou seja, você passa a raiz quiésima dos dois lados, jogando esse um para lá, extrai a raiz e transforma uma na outra. O que tem que ficar atento é só isso, a questão da capitalização e essa proporcionalidade da taxa. Esse I aí, se for mensal que você quer, você faz uma proporcionalidade. Se ele deu anual, você divide por 12 e faz o cálculo lá. Certo? Ok, então vamos continuar. Essa revisãozinha foi só para a gente esclarecer essa dúvida em relação a taxas efetiva e taxa nominal, tá certo? Depois eu vou dar uma corrigida nesse material. Eu já anotei assim várias coisas, né, escrito errado. E errado aí de digitação, alguma coisa que foi mal colocada. Se vocês observarem também, vocês podem avisar também para eu poder ir corrigindo isso aí. Lembrando que isso aí é uma cópia do livro que eu peguei, que é o livro que está na nossa ementa, do Asaf, que é o único livro que está na ementa. Então, basicamente, eu só digitei o livro. Então, pode encontrar isso no livro, tá certo? Ok. Vamos aqui falar de algumas coisas, como, por exemplo, a apuração da taxa de desconto com base na taxa efetiva. As fórmulas que nós vimos, né, elas atribuem um destaque ao cálculo da taxa efetiva de juros com base em dada taxa de desconto. A gente viu assim, que a gente tem uma taxa de desconto, né, e a gente quer calcular uma taxa efetiva de juros I utilizando esse desconto. Aí nós vimos que a gente tinha umas expressões semelhantes lá que a gente podia utilizar. Umas expressões que a gente isolava o I, né? Essa fórmula aqui, por exemplo. Ó. I é o D vezes N sobre I menos D vezes N, certo? Essa era a fórmula que a gente tinha para calcular a taxa efetiva, certo? Eu acho que o que ficou confuso foi porque é o seguinte, aqui a gente fez um cálculo da taxa efetiva e abaixo eu joguei a expressão que usa a fórmula da taxa nominal, certo? Talvez merecia apenas separar melhor isso. Então, D vezes N, certo? Vezes 1 menos D vezes N. Onde esse D é o desconto e o N vai ser o prazo, certo? Então, o que acontece? Considerando essa fórmula, é possível isolar o percentual por desconto por fora, certo? O desconto por fora é aquele que a gente utiliza o DFzinho aqui, onde o N, certo? Vezes o D vezes Nzinho aqui. Definido pela base na taxa efetiva de juros. Ou seja, nesse caso aqui, a gente utilizando a expressão igual D sobre 1 menos D, onde D aí, como foi definido, é a taxa de desconto de todo o prazo. Se a gente fizer uma manipulação nessa fórmula, a gente sempre pode colocar o I em função do D e o D em função do I. É só uma continha simples, né? Que aqui você tem uma fórmulazinha que envolve só I e D, então é só você fazer a conta. Se você multiplicar extremos e meios aí, você consegue fazer essa mesma continha que está aqui, e isolando o D, você põe o D em função do I, certo? Então, o que é que acontece? Só que aqui é assim. O D representa o desconto por fora, certo? E o I seria a nossa taxa. Vamos ver os exemplos práticos, né? Ó, admita que uma instituição quer cobrar uma taxa efetiva de juros de 3,7% ao mês. Então, isso aqui seria a taxa de juros do banco. Eu vou chamar isso de I. É uma taxa efetiva, 3,7% ao mês, em suas operações de desconto e duplicadas. A taxa de desconto mensal por fora deve ser cobrada por prazos de 30 dias, e de 40 dias, certo? Então vamos lá.
No caso, o que ele deu aí foi apenas a taxa I, ou seja, ele tem aí a taxa efetiva de juros de 3,7%. Aí a taxa de desconto vai ser calculada em função dela. No caso aqui, a expressão é a mesma lá, DI mais I. Ou seja, se você tem que o I é o D vezes 1 menos D, você multiplica extremos e meios aqui, né? O D é I menos ID. Aí você isola o D em função do I. Você tem D mais ID igual a I. Aí você coloca o D em evidência, 1 mais I igual a I. E o D fica em função do I. Certo? Então, é simples a manipulação, né? Então, aí você tem a expressão do desconto em função da taxa efetiva. Então, a taxa efetiva for de 3,7% ao mês, então você pega o 3,7 vezes por 100, dá 0,37 sobre 1 mais 0,37. Quando divide, dá 3,57% ao mês. Né? 3,57% ao mês. Então, essa é a taxa de desconto, certo? Aí, no caso aqui, ele fez o seguinte, o prazo de desconto de 40 dias. O que é que ele fez? A taxa efetiva desejada é de 3,7% ao mês. Aí ele colocou aqui a transformação, no caso, 1 mais i elevado a o Q, né? Menos 1. Então, essa aqui é o que a gente fez agora, né? É o cálculo da taxa efetiva. Certo? Ó, suponha que o prazo de desconto é de 40 dias e a taxa efetiva desejada é de 3,7% ao mês. Okay. Ah, peraí, desculpa. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui, na verdade, né? Que você está fazendo. Isso aqui, ó. Desculpa. É 1 mais i elevado a 40, né? Porque aqui você está pegando o prazo de 40 dias. Então, você está com 1 mais i elevado a 40. Só que no caso, ele está querendo fazer isso, o prazo de desconto de 40 dias, não a taxa mensal. Então, se a capitalização é de 30, então você vai fazer isso assim. O que aqui, como sendo 30, raiz de 1 mais i elevado a 40 menos 1. Lembrando que ele está querendo a taxa efetiva, a taxa que ele está querendo utilizar, assim, ele está querendo a taxa utilizando uma taxa efetiva desejada de 3,7. Então, essa taxa aqui é a que está aqui dentro, né? Que é a efetiva. Então, 1 mais 3,7. Eu vou colocar aqui percentual, mas apenas para ficar claro que eu estou usando isso. Mas lembrando que a gente não usa aqui dentro, não é na forma percentual, é na forma unitária. Então, 3,7 dividido por 100. Que é o que ele jogou aqui. 0,037. Você soma com 1, aí aqui você pode trazer o 30, né? E fazer a conta. 1,037 elevado a 40 sobre 30. Menos 1. Então, ele encontrou 4,96 para o prazo de 40 dias, certo? Taxa mensal, período de 40 dias. Só que aí o desconto, né? Aí ele está querendo calcular o desconto agora sempre em função da taxa. Aí você tem essa expressão aqui. Pronto, então a taxa I, você agora já sabe que vai ser de 0,0496, né?
que se dividir isso por 100, então dá 0,0496 sobre 1 mais 0,0496. Quando ser dividido, é o 4,37% para os 40 dias. Certo? Ok. Isso daqui você pode, inclusive, ainda fazer o seguinte. Deixa eu ver. Você ainda pode, se quiser, pegar. Ainda fiz uma digitação errada aqui, um 4. Se você quiser, você ainda pode transformar isso aqui por dia e multiplicar por 30, já que ele quer saber ao mês. Então você pega o 4,73, que no caso é por 40 dias, divide por 40. Então você vai ter um valor por dia. Então, isso aqui é um dia. Quando você multiplica por 30, então você tem um mês. No caso aí ele deu 3,55. Tá bom? Essa sensação foi apenas para mostrar o seguinte, se vocês tiverem ficado confuso. Porque, assim, esse conteúdo de matemática financeira, ele empurra muitas definições, uma atrás da outra. Certo? Ele empurra muitas definições, muitas fórmulas semelhantes, e às vezes você fica confuso o que é que você vai estar usando. Essa seção só foi para usar o seguinte, que você pode calcular o desconto em função da taxa. Só foi para isso. Certo? Não teve nada demais. Agora, a fórmula de calcular a taxa efetiva ainda é a mesma. Taxa nominal também é a mesma. Tudo é o mesmo. Aí, só para dizer que é o seguinte, você pode calcular o desconto usando a fórmula da taxa, aliás, usando uma taxa efetiva que ele tenha dado. Só isso. Certo? Aí, para a gente continuar, deixa eu ver aqui. Vamos continuar aqui nessa seção. A gente tem ainda aqui taxa de desconto decrescentes para prazos crescentes. Deixa eu ver se é a última seção aqui. Não, ainda tem mais uma aqui que é desconto para vários títulos. Mas são seções simples. Ixi, tem a seçãozinha de desconto composto. Ou seja, ainda não vou finalizar isso hoje. Desconto composto por dentro. Mas não tem nada não. Até porque nós vamos voltar em fevereiro para fazer a prova utilizando até o capítulo de desconto. É bom até que a gente não termine. Porque aí a gente vai revisar o que fez e terminar esse capítulo de desconto. Certo? Então vamos adiantar aqui, vamos fazer pelo menos essa próxima sessão. Para a gente terminar pelo menos nessa sessão aqui e fica faltando as últimas duas sessões lá. O que seria uma taxa de desconto decrescente para prazos crescentes? Pelo fato de o prazo de desconto ele exerce uma influência sobre o custo efetivo da operação. Assim, o prazo influencia no custo efetivo da operação, isso é fato. Tanto para aumentar quanto para diminuir. Se o prazo aumenta, certo? Ele pode aumentar o custo. Se o prazo diminui, ele pode diminuir o custo. É de se esperar isso, né? Em relação a juros, o tempo, se for juros compostos principalmente, o tempo ele corre a favor dos juros, certo? Ou seja, no sentido de fazer com que os juros aumentem. Então, acréscimos no prazo podem determinar taxas efetivas excessivamente altas, fora da realidade do mercado, ou até mesmo resultados absurdos, como o valor descontado negativo. Ou seja, dependendo do que você coloque, as anomalias podem acontecer. Ou que a taxa efetiva fique muito alta, você vai fazer um cálculo aí de uma taxa que era para ser de 20%, 30% ao ano, você faz a conta, dá um 200%, 300%, 400% ao ano. E às vezes acontece com os juros do cheque especial do cartão de crédito, né? O rotativo do cartão de crédito, que eu acho que é o juros mais alto. Aí o que acontece? Sendo dessa forma, também pode acontecer o contrário, dependendo do que você põe, o valor descontado ser negativo.
O valor descontado normalmente é o quê? É o valor nominal menos o desconto. Se o desconto for muito grande, maior do que o valor nominal, então você vai ter um resultado negativo. Imagina você pegar uma coisa de R$ 500 com um desconto de 800. O desconto está maior do que o valor, então isso não faz sentido lógico, certo? Uma lógica nesse raciocínio, o valor descontado ser negativo, certo? Então, diante dessas características comentadas de juros por fora, é comum no mercado serem definidos descontos decrescentes, de conformidade com a elevação dos prazos de descontos. Só ver aqui, minha esposa está chegando aqui. Só um minuto. Ela conseguiu vir com o carro. Pronto. Pronto, então vamos lá. Aí você vai ter o seguinte. Você vai ter o seguinte. Vamos nos concentrar aqui. É comum no mercado serem definidas taxas de desconto decrescentes de conformidade com a elevação dos prazos de descontos, que é o que eu estava falando. Então, nesse caso, a taxa efetiva da operação pode permanecer inalterada, variando somente a taxa de desconto por fora. O que quer dizer isso? Uma fórmula direta desse cálculo, ela pode ser anunciada da seguinte maneira. Por exemplo, nós vamos usar aqui o D ainda para o desconto por fora, certo? Vamos utilizar o N ainda por prazo e manter a taxa efetiva aí. Aí o que ele vai fazer aqui? Ele vai colocar um D, certo? Sobre 1 menos D igual a expressão 1 mais I elevado a N menos 1. Perceba uma coisa, que essa fórmula aqui parece o seguinte. Essa daqui, se você for ver, quando a gente calcula a taxa efetiva, parece isso, né? Que é 1 mais I, só que em vez do N, a gente colocava lá um Q. Vamos deixar o N aqui, menos 1. Então é bem a mesma coisa. Então isso aqui seria uma taxa efetiva. E lembra que na fórmula que a gente calculou o desconto em função da taxa efetiva, a gente tanto poderia colocar o I em função do D, quanto o D em função do I. Ops. Então, se aqui nós temos o D, isso aqui pode ser dado em função do I, então a gente faz sentido fazer essa igualdade aqui. Então, D é a taxa de desconto simples por fora para todo o período. Lembrando que a gente mencionou lá em cima que nesses casos aí a gente poderia considerar uma operação de desconto simples proporcional ao tempo, né? Então, vamos só fazer um exemplo para a gente encerrar. Ó, pega que uma instituição financeira tenha 4,5% ao mês sua taxa de desconto por fora. Então, aqui seria o D. Então, 4,5% ao mês é uma taxa de desconto. Essa taxa, conforme ela está nessa apuração da taxa implícita de juros, produz um custo efetivo de 4,7% ao mês, certo? Então, isso aqui é um custo efetivo. Quando você pega um extrato do banco, você vai ver lá, custo efetivo total. Então, 4,7% ao mês para operações de um mês de prazo. Então, isso aqui seria para um mês. Se ao levar o prazo de desconto da operação, o custo também se incrementa, passando para uma taxa efetiva de 4,83%, se o prazo subir para 2 meses. Ou seja, então, a partir daí, então, aumentando o prazo, vai aumentando a taxa. Então, é de 4,83. Se o prazo subir para 2 meses, passa para 4,93. Se o prazo for definido em 3 meses, e assim por diante. Então, ou seja, tem 4,83, 4,95 e assim vai. Se fixar ilustrativamente em 4,95 ao mês a taxa de juros que efetivamente se deseja cobrar nessas operações, a taxa de desconto para cada prazo é reduzida para a seguinte expressão. O que ele quer dizer?
Você vai pegar aqui a taxa de desconto D, 1 menos D, e vai calcular em função da taxa que ele colocou aqui. Suponhamos que seja essa. Ele propôs que a gente fixasse essa daqui, 4,95%. Então, ao mês, né? Então, você vai fazer a divisão por 100, dá 0,0495. Então, você vai jogar aqui em 1 mais 0,0495. Só que aqui ele está dizendo assim, ó, que era 4,83 para um mês. Não, era 4,7 para um mês, 4,83 se for para 2 e 4,95 se for 3. Então, no caso aqui, o prazo N são 3 meses. Então, a N aqui é 3 menos 1. Certo? Aí aqui virou uma matemática. Então, você vai pegar 1 mais 0,0495, eleva ao cubo, subtrai 1. O resultado é esse. Então, você só tem que fazer essa conta. 1 menos D igual... D sobre 1 menos D igual a 0,155. Certo? Aqui é simples. Você faz o cálculo aí isolando D, né? Nos extremos e meios, isola o D e vai encontrar 0,135. Que equivale a 13,5% ao período, que no caso aqui são 3 meses. Então, o D será de 13,5% ao trimestre. Claro, se você sabe que é o trimestre, você divide por 3 e encontra a um mês. Aí para 4 meses, aí você jogou aqui na expressão, desconto D igual a 1 menos D vezes 1 mais esse aqui menos 1. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mais voltando ao aula que talvez possa ter causado confusão, mas eu vou clarear aqui de uma forma bem simples. Se a taxa for de desconto simples, ou seja, você tem uma taxa efetiva e quer calcular um desconto para um período simples, você joga aqui no D, 1 e 1 mais I. Põe a taxa efetiva e encontra o desconto. Agora, suponha que o prazo não é mais um prazo de um mês, é um prazo maior, né? Aqui nós estamos falando para operações com prazos crescentes, no sentido assim, de que você tem uma taxa se for um mês, aumenta a taxa se for 2, aumenta a taxa se for 3 e assim sucessivamente. Então, para cada uma desses prazos, você vai usar essa expressão. Você tem agora, por exemplo, 4 meses. Para 4 meses você joga a mesma fórmula. D sobre 1 menos D, agora no lugar do 3 é um 4, faz a mesma conta, o mesmo cálculo, vai chegar em 0,2132, isola o D e vai encontrar 0,176 ou 16,6%. Só que é o período que são 4 meses, então ao quadrimestre. Divide por 4, dá 4,4% ao mês. A partir de então, você vai ter aí uma tabela que você pode criar e tem o seguinte, né? Ou seja, 2 meses era 4,6, 3 meses 4,5, 4 meses 4,4, 5 meses 4,3, 6 meses 4,19. Já a efetiva mensal, né, por mês, ela não se modificou, ou seja, o I aqui não se modificou, mas a taxa de desconto D, que foi que você encontrou, mudou, certo? Ele deu a mesma taxa, porque ele deu para uma taxa, suponhamos, de 4,95 a partir de 2 meses. Então, o I é o mesmo para todos esses prazos, mas o desconto não é. Essa fórmula aí só foi para dizer o seguinte: se considera um mês, você vai fazer a taxa lá na conta para um período, encontra um desconto. Se o prazo for crescente, ou seja, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, aí vai mudando o desconto. No caso aqui, o que foi que aconteceu com o desconto? Ele foi diminuindo, ó, 4,6, 4,5, 4,4, 4,3, 4,19. Se você continuasse aqui com 7 meses, com 8 meses, 9 meses, a tendência é que essa taxa diminua. Por isso que quando você vai financiar um automóvel, né, ou uma casa, qualquer coisa que você vai financiar, o prazo tem tudo a ver, né? Se você, por exemplo, paga as últimas parcelas lá do seu financiamento, vocês já viram isso, né? Eu acredito. Suponhamos que você já deve ter visto isso, né? Você tem aqui compra um carro, uma moto, qualquer objeto que você esteja pagando, ou até mesmo uma casa. Se você começa a pagar as últimas parcelas, hoje é de dezembro de 2021, as últimas parcelas vão até dezembro de 2030, suponhamos.
Se você começa a pagar as últimas, você vai ter um desconto maior. Se você pagar hoje, certamente o desconto na última parcela vai ser bem grande. Quanto maior o prazo, maior o desconto. Nesse sentido aí. Quanto menor o prazo, menor o desconto. Certo? Vocês já viram isso, né? Então, já viram falar de situação parecida assim, né? José, eu não consegui entender essa parte do D aqui, que tem D sobre 1 menos D igual a 0,2132 aqui nessa parte de baixo. É assim, ó, a fórmula é essa, certo? O que é essa fórmula? É a fórmula de você calcular o desconto para quando esse prazo vai aumentando. Ou seja, é D sobre 1 menos D igual a 1 mais I elevado a N menos 1. Exemplo, você vai calcular o desconto, você vai calcular isso aqui, você vai calcular esse desconto para um período de N igual a 2 meses, N igual a 3 meses, N igual a 4 meses. Então, para cada N desses, você vai encontrar um D, certo? Por exemplo, quando você tem uma taxa I, que ele fixou lá em 4,95%. Então, você vai colocar D igual a 1 menos D igual a 1 mais 4,5%. Eu sei que vocês sabem que é 4,5%, a gente escreve na forma unitária, que é 4,5 sobre 100. Elevado é o primeiro, se põe a 2 menos 1. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar um valor para o D. Suponhamos que esse número aqui, suponhamos, eu não estou dizendo, suponhamos que você fez esse cálculo aqui, deu um 2. Então, o que você vai fazer? D sobre 1 menos D igual a 2. Aí você vai resolver essa conta. Passa isso para cá, fica 2 menos 2D, certo? Igual a D. Implica que 2 é igual a esse 2D vai para cá, dá 3D. Que implica que D é 2 sobre 3. Então, D daria 0,66 alguma coisa. Certo? Ah, agora entendi. Você entendeu agora, né? Quando Entendi. você encontra um número desse lado, fica D sobre 1 menos D igual a esse número. Aí você resolve essa equação e encontra o D. Só que essa fórmula é justamente por quê? Porque o N vai mudando. Com um prazo de 2 meses, você encontra um desconto. Com um prazo de 3 meses, você encontra outro desconto. Com um prazo de N igual a 4, você encontra outro desconto. E assim vai. Assim como a gente montou aqui nessa tabela. Essa tabela, veja que a taxa, o I é o mesmo, ó. Mas o resultado que a gente encontra muda. Ó. Com 2 meses é 4,6, com 3 meses é 4,5, com 4 meses é 4,4, com 5 meses é 4,3, com 6 meses é 4,19. Tá certo? Claro, e sempre lembrar que o desconto tem que ter a ver com o contexto da situação. Isso que eu acabei de falar, por exemplo, se você está antecipando uma parcela de uma coisa que você está pagando. Você está pagando aí um carro e vai pagar as últimas prestações. Aí as últimas prestações vão vencer lá na frente. Você está pagando hoje, com muitos meses de antecedência. Então o desconto é maior. Se você deixar para pagar quando estiver bem perto, o desconto é, é menor, certo? Já em relação a título, você aplica um dinheiro financeiramente, você tem um título, você tem um dinheiro a receber daqui a 4 meses. O dinheiro daqui você jogou numa aplicação e só pode resgatar inteiro daqui a 4 meses. Mas você de repente precisou e teve que pegar hoje, 4 meses antes. Então, como você está faltando 4 meses ainda, ele vai dar um desconto maior. Se você deixasse para tirar faltando um mês, o desconto ia ser menos. Ou seja, você ia perder uma parte menor do valor. É isso. Então, o desconto vai ter a ver com o contexto também que você está falando, né? Se é aplicação onde você é o tomador, ou se você, assim, existem as duas situações, né? Onde você está pegando dinheiro, onde você está emprestando dinheiro, certo? Tá certo. Pois é isso. Eu vou deixar essas últimas duas sessões para encerrar, para a gente voltar. Aí eu devo estar enviando, né, o sala de aula, aí eu aviso no grupo lá, olha, estou enviando aqui as questões, algumas resolvidas, algumas a resolver, e devo mandar o link lá para vocês, para dar uma olhada lá nas questões. E alguma coisa que tem a ver com isso. No retorno,
a gente confere as questões que vocês devem ter resolvido, faz umas aulas de exercício, termina esse capítulo e logo em seguida a gente faz uma provinha. Tá ok. Tá Vocês certo. podem assistir lá as aulas referente a essa parte também do semestre passado, viu? Tem lá as aulas todas gravadas, vocês podem dar uma procurada lá nas aulas de matemática financeira que eu fiz no semestre passado e vocês vão encontrar lá aulas com isso, exercícios também resolvidos em sala com os alunos. Pois é isso, então. Até mais, Feliz Natal e Ano Novo aí para vocês e até o próximo semestre, até o retorno. Até o próximo ano. É. Valeu, boa noite, boas festas também, Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações, né? Valeu, para vocês também. Valeu. Obrigado.